Torcida faz protesto no desembarque do Flamengo no Rio. Marcos Braz é xingado. Sampaoli detona Vitor Pereira. Argentino pode ter desfalques para o próximo duelo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro contra o Goiás. Pedro ainda se recupera de lesão e Gabigol está suspenso. Everton Cebolinha destaca: nossa equipe é uma equipe frágil. Essas e outras a partir de agora no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Ainda tentando me recuperar da derrota de ontem, de virada, o Atlético Paranaense venceu por 2-1 na Arena da Baixada e o Flamengo acumulou aí uma nova derrota no Campeonato Brasileiro. Precisa vencer agora contra o Goiás, o próximo jogo em casa no Maracanã, para tentar aí se recuperar, né, e dar a volta por cima. Com o jogo de ontem, o Sampaoli completou aí 6 jogos comandando o Flamengo. Uma derrota para o Atlético Paranaense, uma derrota para o Botafogo e uma derrota para o Internacional. 3 derrotas no Campeonato Brasileiro, ainda não conseguiu ganhar na competição. Teve um empate na Libertadores contra o Racing e 2 vitórias. Uma contra o Nublense, na sua estreia no Maracanã, e outra contra o Maringá pela Copa do Brasil. Falta o Sampaoli conseguir, né, fazer com que essa equipe vença os seus jogos, né? Até porque ontem ele destacou que o Flamengo foi melhor, criou mais chances, teve mais posse de bola, mas faltou aí uma certa eficiência para marcar, né? A chamada contundência que o Sampaoli fala muito. Aliás, nisso aí o Cebolinha detonou, ele não se segurou na zona mista ao falar conosco, né? Muitos jornalistas fizeram perguntas para o Cebolinha. Uma delas é a falta de concentração, né? A gente perguntou lá pro Cebolinha por que, né, que o Flamengo cria tanto no jogo, chuta o gol, né? Tem algumas jogadas interessantes, começa vencendo e aí toma virada, né? Toma gols bobos. E aí o Cebolinha foi com tudo e esculachou. Ele disse o seguinte: primeiro é o sentimento de frustração. A gente não pode ter mais de 60% de posse de bola na casa do adversário e perder a partida. Olha o que o Cebolinha fala agora. Nossa equipe hoje é uma equipe frágil. Nossa equipe hoje é uma equipe frágil, porque estamos tomando gols em jogadas que dá para ser evitada. Mas agora é hora de falar menos, trabalhar mais. Não adianta vir aqui dar explicações, se fechar como grupo, procurar concentrar, porque quarta-feira já tem outro jogo para a gente dar a volta por cima, para quem sabe a gente consiga embalar de vez. Aí o Cebolinha foi muito sincero ao falar que a equipe do Flamengo hoje é uma equipe frágil. O Flamengo toma gol de tudo quanto é jeito, né? Tomou gol aí nos últimos jogos. Enfim, preciso rever aí algumas coisas. Ontem a gente falou na live, tem muita coisa errada, mas o time parece que não encaixa. Alguns jogadores cometem erros durante os jogos e aí não tem quem dê jeito. Essa é a verdade. Impressionante o que está acontecendo aí com esse time do Flamengo, ao ponto do Cebolinha vir a público, né, numa zona mista e falar com os repórteres que a equipe do Flamengo é uma equipe frágil, né? Está muito fragilizada a cada jogo. Então, a gente precisa retomar e reencontrar o caminho das vitórias. Bom, o Flamengo se reapresentou hoje pela manhã, não tem folga, né? Aliás, folga depois daquilo de ontem, tem que trabalhar mesmo, e trabalhar muito, tem que treinar. Aí a equipe se reapresentou, o Sampaoli trabalhou com os reservas, né, que estavam aqui no banco de reservas em Curitiba, na Arena da Baixada, e os titulares realizaram um trabalho regenerativo. O Sampaoli que tem aí uma preocupação, né, principalmente no ataque do Mengão para o jogo de quarta contra o Goiás no Maracanã, Campeonato Brasileiro. O Gabigol tomou mais um amarelo, rapaz. O Gabigol tomou 3 amarelos nos últimos 4 jogos. E só reclamação. O Gabigol sabe que a regra é essa. Se reclamar,
toma amarelo. Alguns árbitros não cumprem essa regra. E tem jogadores que reclamam. O Cano, por exemplo, reclamou demais com o mesmo Rafael Claus, que estava apitando o jogo de ontem. Ele reclamou, esperneou, só faltou bater no Claus e não recebeu nada. Aí o Gabigol ontem foi reclamar de um lance do jogador do Atlético Paranaense. O Claus não pensou duas vezes, deu logo amarelo por reclamação. Mas os jogadores do Atlético Paranaense, que chegavam pesado, forte na marcação, no carrinho, né? O próprio Fernandinho, que merecia ter recebido amarelo há muito tempo, né? Desde os primeiros minutos, aí não, passa batido, 2 pesos, 2 medidas. Então o Gabigol já sabe que essa é a regra e que ele será marcado pela arbitragem, ele vai lá e reclama e toma um amarelo. Pronto, vai desfalcar o Flamengo contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo que pode também não ter o atacante Pedro, né, que sofreu uma entorse aí no tornozelo, está se recuperando. Grande problema aí para o Sampaoli na montagem da equipe, principalmente nesse setor ofensivo aí do Mengão. A gente vai trazer aqui novas informações, principalmente sobre o caso do atacante Pedro e também do goleiro Santos, né, que tem aí exames para fazer no dia de hoje. Ele tomou uma pancada no rosto. Então, vamos ver aí o que vai acontecer. A torcida cobra muito, né? A titularidade do goleiro Matheus Cunha, que entrou ontem aqui. Matheus Cunha que está com o contrato encerrando em dezembro. No meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Então a torcida não tem mais paciência com o goleiro Santos. Melhoras para ele aí, que não seja nada grave no seu rosto, aí na sua face. Mas realmente tá muito mal o Santos no time do Flamengo. Tem erros aí nos últimos jogos, erros bobos, né, de goleiro. E a torcida tá certa aí em criticar e cobrar aí a titularidade do goleiro Matheus Cunha. A gente vai falar aqui do protesto, né, que aconteceu no desembarque do Flamengo no aeroporto, mas antes, destacar aqui que o Sampaoli foi com tudo, chutou o balde e voltou a falar do trabalho do seu antecessor, do português Vitor Pereira. De acordo com o argentino, o Flamengo precisa passar por uma transição no comando para retirar os resquícios do trabalho de Vitor Pereira, ou seja, tirar tudo que ficou do trabalho do Vitor Pereira, que, na minha opinião, a minha opinião pode não ser a sua, mas a minha opinião é que o Vitor Pereira foi o pior treinador da história do Clube de Regatas do Flamengo, sem dúvida. Eu falo isso sem dúvida, sem pensar. Foi pior do que o Paulo Souza, pior de qualquer um que treinou o Flamengo. Vitor Pereira acabou com o Flamengo, pelo menos o primeiro semestre. E você vê aí a parte física dos atletas, a configuração do Flamengo dentro de campo, a cabeça do Flamengo, jogada, padrão, não tem nada. E o Sampaoli, ele apontou isso. A gente precisa eliminar todos os resquícios que ficaram do trabalho do Vitor Pereira. E aí ele diz: eu não sei, a realidade da minha chegada aqui é substituir um processo anterior que não deu certo e tem a ver com a realidade dos jogadores na atualidade. Por isso o time cria 10 chances de gols e não conclui. Com Botafogo, com Inter, não somente vejo fragilidade defensiva, fomos muito superiores. Temos que fazer a diferença, disse aí o Sampaoli, encerrando que são momentos, infelizmente é um momento, temos que superá-lo, não é desculpa, cada jogo temos que ganhar. Temos muito pouco tempo e temos que recuperar a confiança dos atletas. Temos que dar contundência ofensiva e defensiva, concluiu aí o técnico na entrevista pós-jogo. O Sampaoli, ele fala muito aí de contundência, né? Contundência ofensiva, contundência defensiva. A contundência defensiva são os erros que nós vimos ontem, né? O segundo gol do Atlético Paranaense, uma falha do Cebolinha tremenda, que originou aí o gol da virada do Atlético Paranaense. O primeiro gol também teve falha defensiva, a falha de marcação, a falha de posicionamento do goleiro Santos, enfim. Então essa é a contundência defensiva e a contundência ofensiva lá na frente, na hora de aproveitar as oportunidades e marcar os gols. Não pode dar mole, não pode dar mole. O Flamengo é um time que precisa ir trabalhar a mente, precisa trabalhar o mental, desorganização,
um time não é concentrado, então é preciso fazer tudo isso. Olha, o Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro na noite de ontem sob protesto da torcida. Os torcedores xingaram muito o vice de futebol, Marcos Braz, e usaram aquele cântico, né? Ô Marcos Braz, arererê, o meu Flamengo não precisa de você. Claro que a gente não vai aqui repetir o palavrão, mas ele foi muito cobrado, a segurança reforçada no aeroporto internacional do Galeão. Alguns jogadores, inclusive, foram xingados também. O Gabigol, os torcedores chamando o Gabigol lá de gostoso, gostosinho, né? Porque naquela zona mista lá da Argentina ele falou que estava gostoso. E aí o torcedor não quer saber disso, o torcedor quer saber de gol, né? O torcedor quer comprometimento, quer raça, quer entrega, quer sangue no olho, é isso tudo. E a torcida foi lá ontem protestaram contra o presidente Rodolfo Landim, alguns dirigentes, enfim. Os torcedores ficaram pé da vida ontem com a chegada do Flamengo e cobraram aí uma melhora. Tem até um depoimento forte, né, de um torcedor que viralizou nas nossas redes. Por isso é muito importante você seguir Raflamelo81 nas redes. Você acompanha todas as informações, imagens, tem tudo do desembarque lá. Agradecer ao Coringa também, Coringa Rubro-Negro, que esteve lá fazendo todas as imagens. Parabéns aí, Coringa, show de reportagem. E nós vimos lá um torcedor criticando muito pesado, né? O Marcos Braz, o presidente Rodolfo Landim, o elenco acomodado, a soberba que existe em um time campeão, né? Que é muito difícil você lidar com essa soberba. O dirigente, quando é atacado na internet, ele fala assim: mas há 6 meses atrás, vocês estavam comemorando a Copa do Brasil e a Libertadores. Isso não é argumento. Você não tem que conversar com o torcedor dessa forma. Deitando em cima do passado, sentando em cima dos títulos. Não pode fazer isso. É complicado, né? O time tem que precisar evoluir também a cabeça. Todo o processo é um processo de profissionalização. Tudo que eu falei ontem no pós-jogo, o Flamengo tinha que resolver, né? A começar pelo presidente Rodolfo Landim, que é o principal culpado. E isso vem de cima para baixo, não de baixo para cima. É o presidente Rodolfo Landim, é o Marcos Braz, é a pasta toda ali do futebol, é o conselhinho e por aí vai. Então tem muita coisa errada no Flamengo e nós estamos aqui cobrando muito uma melhora, porque quarta-feira já tem Goiás, mas a Copa do Brasil tá batendo na porta. Flamengo e Fluminense. A torcida espera uma classificação para as quartas. E tem também a fase de grupos da Libertadores. O Flamengo não pode dar mole. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like. Seu like ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Tá rolando 2 ações lá no Clube do Rafla, clubedorafla.com.br. A ação das 5 camisas, 5 mantos do Mengão, vai acontecer no dia 17 de maio. Então, tá em cima, vai lá que dá tempo de participar. E tem ação também, show de prêmios, com vários prêmios, iPhone 14, notebook, PlayStation 5, Smart TV de 50 polegadas e muito mais. Então vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Você precisa também dar uma moral pro Rafla. Tô pedindo mesmo, essa moral é muito importante. Dá aí aquele votinho lá no IBEST, o maior prêmio do país. Estou concorrendo na categoria esportes. Grande abraço, tô partindo aqui direto de Curitiba para o Rio de Janeiro e quarta-feira já tem jogo do Mengão contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Se você chegou até aqui, é muito importante você deixar o seu like. Seu like ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais aí o nosso canal. E não se esqueça de se inscrever, né? Repara aí se você está inscrito no canal, aqui embaixo tem o botão vermelho. Você se inscreve, é muito importante. Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!